Estão reabertos os trabalhos. Próximo item é o projeto de lei 10.181, de 2009, da mesa que altera a lei 5.427, de 2000, para extinguir na Câmara Municipal os cargos públicos que especifica. Projeto de lei 10.181, de 2009, está em discussão. Está em votação. Com 12 votos favoráveis, 3 vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei 10.181 de 2009. Próximo item é o projeto de lei 10.371 de 2009, do vereador Silvio Hermani, que exige o uso de crachá de identificação por funcionários ou prestadores de serviços em casas noturnas, restaurantes e estabelecimentos similares. O projeto de lei 10.371 de 2009 está em discussão. Com a palavra o vereador Silvio Hermani. Senhor presidente, senhores vereadores, projeto de lei muito simples, exigindo uso de crachá de identificação por funcionários ou prestadores de serviços em casas noturnas, restaurantes e estabelecimentos similares. Entendo que, assim como a Polícia Militar, Guarda Municipal, ela tem a identificação daquela pessoa que está prestando o serviço de segurança, os funcionários que trabalham também em casas noturnas, há necessidade disso, até para que essas pessoas, eventualmente escondidas no anonimato, possam cometer algum excesso durante o serviço realizado. E também eu diria que isso traz segurança para o local onde está se desenvolvendo o evento, pois, eventualmente, alguma briga, alguma discussão que poderia ser atribuída a um funcionário da casa, se essa pessoa não estiver devidamente uniformizada e identificada, a casa, logicamente, tem como se defender, mostrando que aquela pessoa não fazia parte do seu quadro de prestadores de serviços. Então, entendemos que nesse crachá de identificação deve constar o nome completo, foto atualizada, data de nascimento, número da cédula de identidade, o cargo. Se prestador de serviço terceirizado, também devem constar o nome da empresa prestadora do serviço e o local onde está prestando o serviço. Houve apenas uma emenda nesse projeto de lei. No artigo 2º, havia o estabelecimento de uma multa em UFM, e até porque nós já tivemos experiências em projetos anteriores, esse critério de UFM seria vetado pelo jurídico da Prefeitura. Então, a emenda número 1 de que trata esse projeto, há uma substituição. O artigo 2º leia-se como: a infração desta lei implica multa de R$ 100
dobrada na reincidência, corrigida pelos índices oficiais em relação a cada indivíduo desprovido do crachá. Peço o apoio dos nobres pares. Eram essas minhas palavras, senhor presidente, senhores vereadores. Continua em discussão o projeto de lei 10.371, do vereador Silvio Hermani, que exige o uso de crachá de identificação por funcionários ou prestadores de serviço em casas noturnas, restaurantes e estabelecimentos similares. Em votação. Vereador José Carlos Ferreira Dias. Com 12 votos favoráveis, 3 vereadores ausentes, essa presidência, que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei 10.371. Temos que votar, então, a emenda de número 1 ao projeto de lei. Em votação. Com 13 votos favoráveis, 2 senhores vereadores ausentes, essa presidência, que regimentalmente não vota, está aprovado a emenda de número 1 ao projeto de lei 10.371. Próximo item. Projeto de lei 10.389, de 2009, do vereador José Carlos Ferreira Dias, que exige, nos estabelecimentos que especifica, recipiente para coleta de lâmpadas fluorescentes inservíveis. Lâmpadas fluorescentes inservíveis. O projeto de lei 10.389, de 2009, está em discussão. Com a palavra, vereador Zé Dias. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público aqui presentes, projeto de lei 10.389/2009, de autoria do vereador Zé Dias, que exige nos estabelecimentos, que especifica recipiente para a coleta de lâmpadas fluorescentes inservíveis. Esse projeto, senhor presidente, senhores vereadores, é um projeto que nós temos aqui, todos os pareceres favoráveis das comissões, e é um projeto também de grande alcance à sociedade, que sabemos que, hoje, todo esse tipo de material que é usado pela população, muitas vezes não tem um local para ser recolhido. E é jogado no meio do lixo, é jogado, quebrado no meio da rua. Enfim, é um material que está rolando por todos os lados, especialmente a lâmpada com o seu vidro cortante e também aquilo que realmente ela tem dentro da lâmpada, que é uma química que realmente é prejudicial. Você não, a parte, vereador? Tem uma parte, vereador. Vereador, queria só saber, o projeto de Vossa Excelência é muito importante, tem um alcance muito grande, mas eu queria saber para onde vai, depois que os comerciantes armazenarem nessas lâmpadas fluorescentes, inservíveis, o destino depois do comércio, para onde é que vai depois? Posso responder, sim, seria vereador. Muito importante, porque, né, também te aprovar esse projeto. Porque como foi feito também das baterias e pilhas,
foram feitos também através de comerciantes. Ninguém reclamaram, porque quem vende o próprio produto, eu acho que não tem meios de fazer um trabalho, de recolher também, se possível, isso daí, porque a grandeza da nossa cidade, no qual é o material que ele dispõe no mercado, e talvez seja reciclado para um outro. Eu acho que tem tudo isso daí, para que nós possamos avaliar o projeto no qual eu estou dizendo esta manhã, né, que esse projeto de lei pode ser também encaminhado, como foi encaminhado de baterias e pilhas também, da mesma forma que é um projeto de lei. A pergunta seria essa, que a bateria é menor, né, o volume, mas eu digo as lâmpadas, né, nós sabemos que tem aquelas lâmpadas grandes, fluorescentes, e a coleta de lixo, não sei se o senhor tem essa informação, eles não levam esse tipo de material, até que não pode misturar com o orgânico, porque tem o mercúrio na lâmpada fluorescente que contamina o lençol freático. Eu já tive na legislatura passada um projeto semelhante, não? Parecido com esse. Então, eu estudei bastante sobre a matéria, né? A questão seria, aí o projeto é bom, mas aonde os comerciantes, né? Porque o que iria aparecer no comércio de lâmpada fluorescente, né? Naquele determinado estabelecimento, né? E, por exemplo, colocando uma caixa receptora de lâmpada fluorescente, todo mundo ia depositar ali, até pessoas que não compraram naquele local, né? Eu digo, ia aproveitar e o comerciante iria ter que se virar, né? Porque não tem um local específico, né? Mas quanto ao local específico, vereador, eu acho que a ideia está aqui para que nós não iniciarmos algo para chamar a atenção da população, principalmente das pessoas que produzem, as empresas, os que revendem os produtos. Eu acho que nós estamos aqui mesmo não ouvindo a população e as condições que ocorrem hoje em nossa cidade. Me permite uma parte, não, vereador Zé? Tem uma parte, vereador. Eu acho que o que o vereador Conde está tentando questionar o senhor, eu acho que o projeto, ele não discute a qualidade do projeto, como eu também não discuto, né? O problema o comerciante vai ter lá a recepção, que a pilha hoje, a bateria do celular, nós sabemos que o fabricante, né, por norma federal, tem a obrigatoriedade de vir buscar e de dar a finalidade que lhe cabe. O que eu acho que o nobre vereador Roberto Conde está questionando de Vossa Senhoria, porque por ser uma legislação municipal e de interesse, eu votarei favorável, quero deixar claro isso, só que nós estaremos criando um problema para o comerciante que não haverá para onde destinar o volume de lâmpadas que ele receber no seu comércio, né? Porque não existe a obrigatoriedade, pelo menos eu não conheço a legislação, não sei se Vossa Senhoria conhece, mas me parece que não existe a obrigatoriedade do fabricante daquele produto, da lâmpada fluorescente, de vir buscar esse descarte para que ele dê o seu devido encaminhamento. Então, é nesse sentido que eu acho que é a preocupação do vereador Roberto Conde. Acho que eu consegui traduzir a dúvida que ronda, porque também é uma dúvida que esse vereador aqui também tinha. Então, acho que é nesse sentido só que o questionamento, não há um questionamento quanto à questão da legalidade, nem quanto à importância do projeto, mas o que fazer com o volume que o comerciante vai arrecadar. Ele vai ter a obrigatoriedade de ficar guardando esse produto com ele, por quanto tempo, até onde, como é que ele faz dali para frente? Eu vou lá, deposito a minha lâmpada, fiz a minha parte. E o senhor é o comerciante, o senhor faz o que com essa lâmpada? Muito bem, vereador, eu acho que está muito bem explanado toda essa situação, mas eu quero dizer para o senhor, se nós não tomarmos aqui uma iniciativa dentro da cidade, o senhor não sabe, como o senhor mesmo citou aí, o vereador também citou, que quando é retirado o sofá, é retirado outros materiais pela prefeitura, por que as lâmpadas e outro tipo de materiais semelhantes à lâmpada podem ficar nas calçadas, na rua, correndo risco? Eu acho que tem alguém de cuidar disso daí. Nós estamos iniciando algo aqui nesta casa. Eu acho que através desse início aqui, como foi iniciado também o projeto de lei das pilhas. No momento não tínhamos
ali um resultado positivo. E hoje, as empresas e quem também está sendo os revendedores desse produto, eles sabem de uma responsabilidade que nós estamos evitando até para o lençol freático, como diz o senhor. Vereador, então, eu sei que o tema é interessante, mas Vossa Excelência já se estendeu em mais de 2 minutos. Então, encerre, por gentileza. Outros vereadores vão falar, o senhor pode apartar, tá bom? Eu estendi até, porque eu não falei do projeto, né? Até agora quem falou dos projetos foi os 2 vereadores, e eu vou falar do projeto aqui, se o senhor me permite. Não, vereador, eu não permito, porque o tempo que não me deixa permitir, vereador. O senhor já se estendeu por mais de 2 minutos. O senhor pode apartar outros. Eu também vou falar, o senhor pode nos apartar, mas já se estendeu o seu tempo. Então, peço questão de ordem. Vereador, eu lhe dou a questão de ordem, mas eu quero que o senhor entenda que existe um regimento nessa casa e eu tenho que fazer cumprir. Não é nada pessoal, é que Vossa Excelência tem o tempo necessário para falar, Vossa Excelência dá a parte para os seus companheiros e o senhor perde a sua fala. Agora eu tenho que cumprir o regimento, eu só quero que o senhor entenda isso. Questão de ordem do vereador Zé Dias, por gentileza, vereador. Questão de ordem, senhor presidente, eu quero dizer porque foi a parte aos senhores vereadores, e muito bem colocado, eu não tenho nada contra, é uma ajuda para que nós possamos discutirmos o projeto de lei, mas eu quero dizer que esse vereador, preocupado com a preservação do meio ambiente, apresentou esse projeto de lei onde ficam os fabricantes, distribuidores, importadores, revendedores e comerciantes de lâmpadas fluorescentes, situado nesse município, obrigado a colocar à disposição dos consumidores recipiente para a sua coleta. Quando descartadas ou inutilizadas, o recipiente de coleta deverão ser instalado em locais visíveis e de modo explícito para conscientização do usuário sobre a importância e necessidade do correto fim do produto. Uma vez que os impactos negativos causados ao meio ambiente pelo descarte inadequado de lâmpadas fluorescentes é significativo, pois se forem quebradas ou rompidas, essas lâmpadas liberam vapores de mercúrio que poderão ser aspirados por quem o manuseia e contaminarão o ambiente por um período de tempo variável. E pode se estender por várias semanas, dependendo da temperatura. Daí a importância do armazenamento correto das mesmas, transportando-as e reciclando-as adequadamente de forma a proteger a saúde da população e do meio ambiente, senhor presidente. Essas são as minhas palavras. Muito bem, vereador. Vereador Paulo Sérgio, por gentileza. As palavras, presidente. Com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, quero parabenizar a iniciativa do vereador Zé Dias, porque nós temos que dar um destino realmente para esses materiais. Agora, o problema aqui, vereador, é que o senhor pede para que eles recebam, mas o problema maior é o destino final dessa mercadoria. Então, fica a cargo de quem esse destino final, certo, vereador Conde? Então, nós temos que dar um destino para isso. A gente obriga o cidadão que vende, vamos dizer, a loja de material elétrico, ela é obrigada a pegar de volta. Mas qual é esse destino final? E se ele não cumprir com essa obrigação, nós vamos dar uma multa nele. Inflação dessa lei implica a multa de R$1.000 dobrada na reincidência. Então, quer dizer, nós vamos começar a punir comerciantes, mas nós temos que saber qual é o destino final. Acho que falta aqui completar a lei de Vossa Excelência. A iniciativa é boa, agora ela está incompleta. Portanto, vereador, eu peço que Vossa Excelência, sugiro que Vossa Excelência retire o projeto e represente de uma outra forma que a gente possa punir com justiça quem de direito, né? Senão, nós estaremos votando uma lei aqui que nós vamos punir pessoas que não são totalmente responsáveis por isso. Peço a parte, vereador. Uma parte, vereador. Vossa Excelência tem razão
e aqui de pronto não me vem à memória, mas me parece que em certos casos o próprio fabricante é o responsável por recepcionar novamente o caso de baterias de celular, lâmpadas fluorescentes que poluem, e o comerciante ele é o interceptador apenas, o ponto de recolhimento. No entanto, nós não devemos punir aquele que está contribuindo para que a bateria ou o fluorescente volte para o fabricante, e esse sim tem a responsabilidade do destino daquele material tóxico ou poluente. Justamente. Então, penalizar aquele comerciante que está ajudando a preservar o meio ambiente e um local de recepção das lâmpadas não é o mais adequado. Eu acho que é essa situação que o vereador Tico está colocando, e que eu me lembro, parece que tem lei federal que diz claramente sobre isso. Os materiais tóxicos são os próprios fabricantes os responsáveis de dar o destino final quando do retorno e do uso pela população. Vereador Durval, justamente isso. Permita então, eu não vereador. posso votar uma lei favoravelmente, uma lei da forma que está, porque nós vamos punir pessoas que não têm total responsabilidade sobre isso. A responsabilidade talvez seja do fabricante. Se a gente falar, olha, ali é um posto de arrecadação, aí está correto. Né? Permite uma parte. Permite uma parte, vereador. Até nesse sentido, nós temos até uma propaganda em relação a fertilizantes e agrotóxicos que fala bem sobre isso, né? A questão do fabricante é responsável pelo recolhimento desse material. Então, eu acho que é bem nesse sentido também a questão da lei hoje que nós estamos discutindo. Senhor presidente, uma questão de ordem, me perdoe o vereador que faz uso da tribuna. Eu estava aqui nos bastidores da casa, no Salão Nobre, conversando com o nosso secretário de Assuntos Legislativos, o ex-vereador Horácio Gotardo, e nós notamos uma coisa nesse projeto. Ele diz o seguinte: eu gostaria que o vereador que está na tribuna, o presidente da casa, me acompanhasse na leitura do projeto. A ementa exige nos estabelecimentos que especifica recipiente para coleta de lâmpadas fluorescentes inservíveis. Artigo 1º, em todo estabelecimento que fabrique, distribua ou comercialize lâmpadas fluorescentes, haverá recipiente para coleta desse produto quando inservível. Parágrafo único, e aí que está a coisa. Os recipientes serão colocados em locais visíveis e de modo explícito, conterão dizeres que alertem e conscientizem as pessoas sobre a importância e a necessidade da correta destinação das radiografias. Ora, que tem a ver radiografia com lâmpada fluorescente, bem como os riscos que representam a saúde e ao meio ambiente, seu não tratamento de forma correta. Eu acho que tem alguma coisa errada aí nesse projeto, acho que terá que haver, sei lá, um adiamento para que seja corrigido. Isso nós estávamos lá conversando e até o próprio ex-vereador foi quem nos alertou. Quer dizer, fala-se em lâmpada fluorescente e aí fala que dos riscos das radiografias, a destinação das radiografias. Obrigado, senhor presidente. Estou sem som aqui, som. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem concedida? Senhor presidente, eu quero dizer, como ela citou das radiografias, também é outro item que nós temos aí jogados por todos os lados da cidade. Mas, então, nós sabemos disso. Então nós estamos englobando isso daí, porque eu acho que isso daí poderia ser recolhido também, né? Ser recolhido por pessoas responsáveis. Agora, eu acho que o projeto de lei, ele tem um parecer favorável, a gente sabe que a casa votou a favor do projeto, e nós estamos aí lutando para que nós teremos condições de iniciarmos algo que nós possamos ver o futuro dessa cidade, não como os bairros estão aí, com todos esses materiais jogados pelas ruas. Eu acho que os senhores têm certeza do que eu estou dizendo, porque os bairros de periferia que são os piores. Então, nós estamos aí englobando os dois itens. Obrigado. E também tem, só complementando, também onde você põe a radiografia, tem a luz fluorescente atrás, né? Já que é para... Questão de ordem. Questão de ordem, Tá presidente. certo. Eu não sei se tem a luz fluorescente, mas... Questão de ordem, Questão presidente. de ordem, presidente. Posso? Tenta. Eu até ajudar, porque eu entendo que o projeto,
assim, precisaria ser adiado até para fazer alguma emenda, uma reformulação, como todos estão dizendo. Se Vossa Excelência consultar o Walter Costa e Silva, provavelmente ele ou o secretário de Finanças, na rua Manuel Lopes, na Vila Municipal, funcionava precariamente uma empresa que recolhia todas as lâmpadas fluorescentes, fazia moagem e desse pó ele dava um outro destino industrial que, felizmente, né, depois até de reclamações justas dos vizinhos, deve ter ido para um setor apropriado. Mas é uma empresa que já fazia esse trabalho, né, e tem outras empresas que fazem, e é o secretário de Serviço Público e de Finanças que tem, inclusive, o endereço dessas empresas. Tal. Eu solicito a Vossa Excelência que adie o projeto, verifique como é feito o destino de tudo isso, e aí passe a regulamentar. A ideia não é ruim. É um conselho que todos aqui, vereadores, estão fazendo a Vossa Excelência, senhor vereador. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, senhor vereador Julião. Eu também faço um apelo, né, ao vereador Zé Dias, até porque não tem mais nem condições de ser votado o projeto a partir do momento da descoberta de um erro, né, que traz, obviamente, um dano ao projeto. E sem contar todos os outros problemas que foram levantados. Ninguém está discutindo o mérito do projeto, mas nós estamos discutindo, sim, né, o que agora o vereador Durval acaba de dizer. Eu, por exemplo, não tinha conhecimento que em Jundiaí nós já tivéssemos alguém trabalhando na reciclagem de lâmpadas fluorescentes. Eu acho que nós temos que ir atrás de todas as informações, e aí sim se faz um projeto. O próprio vereador Zé Dias tem competência, como teve competência para trazer esse projeto em tela hoje aqui na Câmara Municipal, para fazer essa coleta de dados, melhorar ainda mais um projeto que já é bom, como ele mesmo disse, é constitucional, é legal, mas da forma como está, mesmo a nossa consultoria jurídica também dormiu, e ainda há mais um erro aqui de concordância logo à frente, né? Depois do radiografias aqui, bem como os riscos representam, não, né? Que representam a saúde pública. Então, acho que nós temos aí vários pontos a serem corrigidos para que a gente possa ter esse projeto realmente com muita tranquilidade ser votado nessa casa. Então, também faço aqui um apelo ao vereador Zé Dias para que adie, na realidade, eu acho que ele vai ter até que fazer a retirada desse projeto para a apresentação futura. Então, adie agora para, né, meados do ano que vem, no mínimo aí uns 2, 3 meses da sessão do ano que vem, para ele poder fazer a coleta, né, tendo em vista que nós já estamos no final do ano, vamos entrar no recesso após a votação do orçamento, e aí ele vai ter tempo para poder colher esses dados e fazer um projeto que vai dignificar ainda mais a atuação desse nobre vereador nesta casa. Senhor presidente, são essas minhas palavras. Obrigado pelas palavras. Vereador... Então, para terminar, senhor presidente, senhores vereadores, é isso que eu disse, vereador Zé Dias. Vossa Excelência poderia retirar o projeto e melhor elaborar. Parabéns pela iniciativa, vereador. E temos outras questões que temos que dar um destino. Vou dar um exemplo, Vossa Excelência, lixo tecnológico. Quantos computadores aí, né? Então, é uma outra questão que nós temos que discutir. Nós sabemos que o armazém da natureza já acolhe bastante desse tipo de coisa. Então, nós precisamos saber se o armazém da natureza tem condições realmente de acatar a lei de Vossa Excelência. Mas, nesse momento, vereador, é impossível votarmos essa lei. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Barney. Considerando aí a fluorescência da nossa sessão hoje, né, Zé? Fazendo uma radiografia dela, percebo que nós estamos no adiantado da hora. Então, consulto essa presidência, com a anuência dos demais vereadores, a possibilidade de prorrogar nossos trabalhos por até 2 horas, se isso for necessário. Vamos colocar em votação, então, a prorrogação do trabalho por mais 2 horas. Em votação. Com 13 votos favoráveis, 2 vereadores ausentes, a presidência que não vota, declaro prorrogada a sessão por mais 2 horas. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Zé Dias. Senhor presidente, sobre tudo aquilo que nós comentamos aqui nesta Casa de Leis, acho que tudo
de boas intenções para a população jundiaense, no qual nós temos um compromisso com a sociedade, né? Como o presidente, até mesmo o vereador Tico, citou nesse momento dos computadores. Porque talvez, se eu vou retirar o projeto, para que nós possamos colocar este item também, né? Sabendo o destino e o local deste produto. Obrigado pelas palavras. Em votação, requerimento número 2. Senhor presidente, questão de ordem. Já está acertado aqui, para que nós possamos adiar ele para a primeira sessão de fevereiro, para que nós possamos acrescentar mais esses itens no projeto de lei. Então, vamos votar o requerimento número 285 do vereador José Carlos Ferreira Dias, pedindo adiamento para a sessão dia 2/2/2010, do projeto de lei 10.389. Em discussão? Em votação? Com 14 votos favoráveis e um vereador ausente, essa presença que não vota, declaro adiado o projeto de lei do vereador José Dias para a sessão do dia 2/2/2010. Ainda só para complementar, já que eu não falei, vereador José Dias, acho que é um bom projeto, falta só dar mais uma burilada, até porque quem será o receptor desses... Mas o projeto é de grande, é um pensamento bom, mas também não podemos prejudicar os comerciantes locais. Eu acho que tem que só dar uma burilada, no meu ponto de vista, né, como todos falaram. Até sobre questão de ordem, o projeto de lei foi feito, elaborado, não para prejudicar ninguém, mas sim para facilitar a vida da nossa população. Se há alguma coisa que foi feito no projeto, ou colocar no projeto para facilitar uma classe e prejudicar a outra, não é meu estilo. Meu estilo é governar para todos. Vereador. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem concedida. Eu queria citar a presença do amigo Napoleão, já foi vereador por 2 vezes nessa casa, e nesta manhã, já comecinho de tarde, está nos visitando aqui, né? Então, mandar um abraço para o Napoleão, vereador aguerrido, que foi nessa casa, e hoje nós temos a honra de tê-lo nessa casa. Seja bem-vindo, vereador. Agora em discussão, o projeto de lei de número 10.448/2009, de autoria do Dr. Fernando Bardi e de minha autoria, que institui a campanha Jundiaí Mais Segura, de incentivo à melhora de segurança. Vereador Fernando Bardi. Senhor presidente, senhores vereadores, público que aqui nos acompanha, as pessoas que logo mais à noite vão nos acompanhar pelas ondas de rádio, das rádios da nossa cidade, eu pedi a palavra para fazer um breve comentário a respeito desse projeto de lei, que é uma autoria conjunta deste vereador e do vereador Paulo Sérgio Martins, que tem por objetivo instituir uma campanha denominada Jundiaí Mais Segura, voltada exclusivamente para a educação, voltada para a cultura de paz, voltada à instrução da nossa população de algumas cautelas, de alguns cuidados que as pessoas podem ter para evitar se tornarem vítimas da ação criminal, da ação criminosa. Eu quero esclarecer a todos que a palavra segurança, segurança pública, o conceito de segurança pública vai muito mais além do que o simples embate das forças da lei, né, da polícia, do poder judiciário e da ação marginal das pessoas que circunstancialmente acabam se envolvendo com o crime. O conceito de segurança pública vai muito mais além, ele transcende a esse aspecto que é integrante do conceito, mas que é apenas uma vertente. Ou seja, segurança pública é algo que envolve, por exemplo, segurança visual, a poluição visual da nossa cidade, por exemplo, a fixação de cartazes, né, em locais indevidos, tira a atenção do motorista com relação à sinalização de trânsito.
O trânsito seguro nas ruas da nossa cidade fazem parte do conceito de segurança. Na medida em que os acidentes de trânsito aumentam, a nossa cidade ela é menos segura, mesmo que esses acidentes não culminem, né, com pessoas machucadas. Então, o objetivo dessa nossa campanha é instituir um mecanismo de participação das forças vivas da cidade numa questão que é também de interesse da sociedade, ou seja, que é a segurança pública. Diz a nossa Constituição que a segurança pública é dever do Estado, é obrigação do Estado, mas que também conta com a participação de todos. Nós tivemos o cuidado, na propositura desse projeto, de verificar uma eventual inconstitucionalidade, ou seja, em onerar o Poder Executivo para que ele venha implementar a campanha. Não é nada disso. Nós aqui dissemos apenas e tão somente que, como se trata de uma iniciativa legislativa, o Poder Executivo vai regulamentar como a campanha, né, principalmente através de adesivos, deve se realizar. O objetivo nosso é exatamente proporcionar que clubes de serviço, e eu dei como exemplo, né, por exemplo, aqui no Jundiaí nós temos 3 consegues divididos em áreas diferentes da cidade. Ora, se um consegue resolve encampar essa campanha e dizer, olha, vamos esse ano aqui optar por fazer um material audiovisual, por que não? Vamos esse ano aqui capacitar agentes transmissores para palestras em escolas de prevenção ao uso de drogas. Quer dizer, existe uma série de possibilidades, inclusive com a confecção de material audiovisual, de material escrito, de banners, de adesivos, quer dizer, tudo, cartilhas, por exemplo, né, panfletos elucidativos, com a participação, eventualmente, aí, de clubes de serviço, de entidades vivas. Então, quer dizer, vamos imaginar que uma determinada escola resolva fazer parte da campanha e procure, né, aí vamos imaginar um comitê gestor, um comitê organizador, falou, olha, eu gostaria que vocês desenvolvessem lá um seminário de prevenção a drogas para os alunos do ensino médio. Está aí exatamente, né, a materialização dessa nossa ideia. O projeto ele não prevê que o Poder Executivo vá gastar dinheiro, daí porque, então, a gente espera que venha, né, com a aprovação do jurídico da Prefeitura Municipal com relação à inexistência de vício, seja ele de iniciativa ou vício de constitucionalidade. Com isso, a gente pretende, sem dúvida nenhuma, criar um novo mecanismo, uma nova oportunidade para efetivamente tentar alcançar o objetivo que é o slogan da campanha, uma Jundiaí mais segura. Muito obrigado, senhor presidente, obrigado pela atenção, senhores vereadores e público aqui presente. Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Paulo Sérgio. Senhor presidente, senhores vereadores aqui presentes, público aqui presente, esse projeto de lei de autoria do Dr. Bardi e de minha autoria, ele vem tão somente instituir uma campanha, um programa, uma campanha educativa que dissemine a segurança, e como foi dito, a segurança não é só, ontem conversando com a repórter do JJ, Ariadne, a segurança não é só a fase terminal dos problemas, tudo recai na polícia, mas nós temos que verificar o que acontece antes, no tocante ao serviço social, à educação da criança, realmente uma boa distribuição de renda, o que acaba culminando num problema de falta de segurança e acaba caindo no colo da polícia, que a gente fala vulgarmente. Esse programa tem o fito, tem a finalidade de instituir e disseminar as ideias, seja através de banners, posters, recursos audiovisuais, com a utilização da própria mídia, da divulgação desse programa, dessa campanha, para que Jundiaí se torne realmente mais segura, seja uma cidade mais tranquila, porque nós estamos vendo aí uma volúpia de empreendimentos residenciais, isso acarreta, sem o estudo de impacto de vizinhança, acarreta problemas na cidade de trânsito, de segurança, isso tem que ser melhor estudado, não adianta termos um bom IDH, termos um PIB altíssimo, né, que nem foi anunciado ontem, de 13 bilhões, um orçamento na faixa de R$1 bilhão, se nós não tivermos uma cidade segura. Eu acho que tudo leva... a segurança acaba vindo em primeiro lugar e é o primeiro tópico do que está sendo o clamor público aqui em Jundiaí hoje, ultrapassando até a questão da saúde, que está eventualmente controlada. Então, essa campanha visa agregar não a polícia em si, não os órgãos policiais e nem aqueles que estão próximos, mas sim os consegues, ONGs, a entidade civil, as pessoas em si mesmas,
que possam colaborar e difundir essa campanha, e dentro dessa campanha discutirmos vários assuntos, dentre os quais entorpecente, trânsito, a maior causa de mortes, mais que os homicídios dolosos, né, os crimes contra a vida que a gente vê, são os homicídios culposos no acidente de trânsito. Então, são vários itens a serem tratados. A questão de se criar um centro de comunicações integrado, que nem é proposto pelo Dr. Bardi, vindo também, em decorrência disso, uma eventual sugestão ao Executivo da criação de uma Secretaria de Segurança, ampliação da guarda, uma, entre aspas, municipalização da segurança, porque a Constituição em si ela proíbe, mas eu acho que é o necessário, como foi já municipalizada a saúde e a educação, eu acho que está na hora da segurança. Então, essa campanha e esse projeto de lei instituindo essa campanha de Jundiaí Mais Segura visa atender a essa necessidade básica da população e difundir essas ideias através de palestras, comícios, vídeos ou qualquer meio interativo que seja, para que Jundiaí realmente se torne uma cidade mais segura e realmente possamos ser o primeiro em IDH, o primeiro em não sei o que lá, mas que sejamos o primeiro em segurança pública. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhores vereadores. Obrigado, vereador Paulo Sérgio. Projeto de lei número 10.448/2009, de autoria dos vereadores Paulo Sérgio Martins e Fernando Bardi, que institui a campanha Jundiaí Mais Segura, de incentivo à melhoria da segurança, continua em discussão. Em votação. Com 13 votos favoráveis, 2 vereadores ausentes, e essa presidência que não vota o projeto de lei número 10.448 está aprovado. Próximo item é a moção número 72 de 2009, da autoria do vereador José Carlos Ferreira Dias, apoio ao projeto de lei número 2.654 de 2003, da deputada federal Maria do Rosário, sobre a proibição de qualquer violação da integridade física, psicológica e dignidade de crianças e adolescentes. A moção está em discussão. Com a palavra, o seu autor, vereador José Dias. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, moção de número 72/2009, de autoria do vereador Zé Dias, apoio ao projeto de lei número 2654/2003, da deputada federal Maria do Rosário, sobre a proibição de qualquer violação da integridade física, psicológica e dignidade de crianças e adolescentes. Então, senhor presidente, senhores vereadores, é uma moção importante que se fala das crianças, adolescentes, e para mim, apoiando esse projeto de lei, eu estou colaborando com as crianças, com os adolescentes, pais, enfim, todos. E considerando que os castigos físicos e o tratamento humilhante de crianças e adolescentes violam os seus direitos humanos à dignidade, à integridade física e psicológica. Considerando que a criança e o adolescente são sujeitos de direito e cidadãos plenos em igualdade a todas as outras pessoas integrantes da sociedade. Considerando a violência como um comportamento adequado e que o uso do castigo físico e o tratamento humilhante apresentado
como instrumento de educação e proteção de crianças e adolescentes. Legitimam o uso do poder e da força como forma de solucionar conflitos e uma maneira aceitável de resolver diferenças. Então, portanto, estou apresentando esta moção, a aprovação do projeto de lei 2654, da deputada Maria do Rosário, que tramita no Senado para tomar o crime a punição com castigos físicos, punição corporal e tratamento humilhante a qualquer criança e adolescente do nosso país, deste país brasileiro. Então, portanto, senhor presidente, senhores vereadores, eu conto com a colaboração dos senhores vereadores pela aprovação desta Permite moção. uma parte, senhor vereador? Até uma parte, senhor vereador. Vereador, estou confuso com a posição de Vossa Excelência. O senhor nos pede agora um apoio para essa sua moção de um projeto de uma deputada federal, que é do Partido dos Trabalhadores, sobre a proibição de qualquer violação da integridade física, psicológica e dignidade de crianças e adolescentes. Então, quer dizer, aqui o assunto trata de proteção ou de ampliar, né, o espaço de tutela e de proteção a crianças e adolescentes, além daquilo que estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas a confusão na minha cabeça é por conta exatamente da posição de Vossa Excelência, no exato momento que nós votamos um veto do prefeito municipal de um projeto de lei do então vereador Zé Carlos Grapeia, que exige a fixação em locais que especifica de cartaz sobre órgãos de defesa de direitos da mulher, criança e adolescente. Quer dizer, o senhor nos pede apoio para essa sua moção e o senhor se absteve de votar esse projeto. Sinceramente, fico confuso, não consigo entender. Não sei exatamente o que eu vou fazer. Eu acho que o senhor vai entender, porque eu não votei no projeto de lei daquilo que realmente é de bom para a nossa sociedade, mas votei entre os dois jurídicos da Câmara Municipal e da Prefeitura. Então, eu abstive meu voto, eu acho que eu fiz algo que possa, de um lado, está certo o jurídico da Câmara e, de outro lado, está certo o jurídico da Prefeitura. E eu optei por isso daí. Não que eu fui contra o projeto, não que o senhor não deva ficar confuso. Eu acho que tudo aqui nós estamos para esclarecer aquilo que realmente é para a sociedade e aquilo que eu sinto em mim para a votação de qualquer projeto dentro desta casa. Questão de ordem, vereador Julião. Até para não ocupar o tempo do vereador Zé Dias, agora que eu fiquei mais confuso ainda, senhor presidente. Eu já estava confuso, havia conversado com o vereador Fernando Bard, assim como outros vereadores, a gente não tinha entendido o posicionamento. Mas o voto de abstenção não é entre o jurídico A ou o jurídico B, não. O voto de abstenção, na realidade, se todos nós, no veto, tivéssemos votado pela abstenção, o veto seria mantido. Então, é um voto pela mantença do veto, né? O voto, ele sempre conta desta forma. Então, agora é que eu não consegui entender mesmo, viu, vereador Fernando Bard? Eu até tentei, né, entender, conversamos a respeito, etc., mas agora quem também ficou no ar aqui foi o vereador Julião. Vereador, olha, eu posso falar a Vossa Excelência, os senhores, eu acredito que nesta casa o clima contra alguns projetos de lei, eu vou falar agora, né? Tudo aqui que se faça, estou dizendo agora na tribuna, tudo é confuso. Eu, dentro dessa casa, com 4 mandatos, senhores vereadores, nunca critiquei sequer um projeto de lei. Sempre procurei, se eu tenho algo contra, ou mesmo que o projeto não me agrada, mas sempre chamei a pessoa de um lado, falei, está passando isso assado. Agora, eu acho que aqui não é casa da confusão, aqui é a casa do esclarecimento. Eu acho que o meu ponto de vista. Então, eu gostaria, dentro disso daqui, eu acredito, vocês falaram do projeto que nós colocamos aqui da Câmara Municipal referente às lâmpadas. Apareceram os vários projetos que sempre eu fui a favor, sempre lutei, favoreci a todos os meus companheiros. Eu não estou entendendo, por uma moção que está aqui, no qual eu apresentei os 2 projetos, tudo está sendo confuso. O que será que é de bom, então, para a população? Eu não sei. Você entendeu? Porque eu sempre fui uma pessoa, com todos esses anos, comecei a minha vida pública em 92, estou aqui com 4 mandatos, né, a primeira eleição em 92, a partir de 96 eu estou aqui na casa, questão de ordem, presidente. E a gente está aqui para isso. Questão de ordem, vereador Paulo Sérgio. É só para mantermos o foco no tocante à moção, vereador. Exatamente. Vereador, eu acho que... É a moção que eu estou dizendo. Vossa Excelência... Então. Agora sim. Defiro o pedido de Vossa Excelência e, vereador,
Mantenha-se na fala do projeto, e o tempo de Vossa Excelência já está estourando. Eu dei mais 1 minuto para esclarecimento sobre o seu projeto. Sua moção, desculpe. Eu agradeço, senhor presidente, e eu acho que é isso daí. Aqui é uma casa de leis, é uma casa que nós temos reivindicações da população, pedidos, e nós estamos aqui para elaborar o melhor. E elaborando o melhor é um grupo de colegiados que estão aqui, que vieram aqui através da escolha do povo. Então, se eu tenho algo que eu não entendo, eu procuro meu companheiro. Como o companheiro, da mesma forma, pode fazer com o meu projeto de lei, qualquer moção, qualquer reivindicação desse vereador junto ao executivo. Eu acredito que seja assim. Eu agradeço, senhor presidente, e essas são as palavras do vereador Zé Dias. Continua em discussão a moção de número 72, de apoio ao projeto de lei 2654, de 2003, da deputada federal Maria do Rosário, sobre proibição de qualquer violação da integridade física, psicológica e dignidade de crianças e adolescentes. Em discussão, vamos colocar então em votação a moção de número 72. Com 2 votos favoráveis, 10 abstenções, 3 senhores vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está rejeitada a moção de número 72 do vereador José Carlos Ferreira Dias. Não havendo mais proposições nesse momento, solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o grande expediente. Pastor Roberto Conde. Havendo número regimental, passemos à ordem do dia. Desculpe-se. Havendo número regimental, passemos ao grande expediente. Primeiro orador inscrito, o vereador Durval Lopes Orlato. Questão de ordem. E até, vereador. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Marcelo Gastal. Pedir para Vossa Excelência que retire meu nome do grande expediente. Deferido o pedido de Vossa Excelência. Questão de ordem, senhor presidente. Vereador Doca. Por gentileza, solicite Vossa Excelência retirado meu nome da listagem. Deferido, vereador. Vereador Durval Orlato, para a fala. Senhor presidente, senhores vereadores, queria falar um pouco a respeito de algumas indicações que fizemos essa semana em virtude da procura de alguns moradores. A primeira delas é melhoria na sinalização de trânsito no cruzamento da Avenida Francisco Nobre com a Avenida Juvenal Arantes, no Jardim Carolina. Aquele cruzamento é um cruzamento muito perigoso, já andou ocorrendo alguns acidentes ali, e a população que nos procurou, parte daquela população local, estava reivindicando a sinalização nesse cruzamento. Também tivemos aqui algumas reivindicações
de pessoas que recentemente acompanharam alguns velórios e tal, e notaram que há poucas árvores no cemitério Nossa Senhora do Desterro. Algumas árvores já muito antigas, outras já envelhecendo e apodrecendo, e há espaços para que ocorra o plantio de mais árvores no cemitério. Algumas senhoras, algumas pessoas acabaram pedindo, eu estou fazendo essa indicação ao senhor prefeito. Falando ainda do cemitério, tem uma situação que está ficando bastante grave, que diz respeito à tubulação que sai do cemitério e vai para a Vila Municipal. E é uma tubulação que colhe a água de praticamente todo o cemitério e desemboca em 6 ou 7 tubos que caem diretamente sobre a calçada na Vila Municipal, ali no entorno, levando barata, resto de folha, flores, tudo na enxurrada, sobre a calçada, alagando as ruas, impossibilitando que o pedestre use o passeio ali adequadamente em dias de chuva. Sem contar que essa água escorre com todos os dejetos dessas enxurradas do cemitério na Vila Municipal. Então, nós estamos já fazendo indicações, já não é a primeira vez que reclamamos disso e queremos que seja incluso como uma forma de melhorar essa condição, porque, afinal de contas, toda a drenagem das águas do cemitério acaba desembocando nesses tubos que jorram água em épocas de chuva. Qualquer chuva, não precisa ser muito forte, não. Jorram água sobre as calçadas ali da Vila Municipal, com todos aqueles dejetos que precisariam ser canalizados por uma boca de lobo adequada e seguir o seu curso sob as ruas, e não lavando as ruas daquele jeito, impedindo, inclusive, que os pedestres circulem por ali. Implantação também de redutor de velocidade na rua José Veríssimo, na altura do 119, no Jardim Rio Branco. Não seriam lombadas. Nesse caso, ali precisa de um redutor de velocidade em função do local ser propício para acontecer acidentes, e um redutor ali é o clamor de alguns moradores que moram nessa rua. Instalação de mais bicas de água natural na rua Alexandre Fleming, no Jardim Pacaembu. Tem até aqui um laudo que um morador, o senhor Valdomiro Bulhões, fez há um tempo atrás, mostrando que a água tem condição de ser potável, ou seja, a pessoa ir direto na bica e buscar essa água. Diz ele que está sendo utilizado por caminhões do DAI, e a população ali que gozava daquele benefício há um tempo atrás acabou sendo privado disso. Nós estamos mandando o laudo junto, inclusive, para que a Prefeitura analise essa indicação e libere para consumo da população local. Asfaltamento da Avenida Juvenal Arantes, no bairro do Medeiros. Uma boa parte dessa avenida precisa ser asfaltada, porque é utilizada por muitos moradores em virtude do adensamento populacional que tem ocorrido naquele bairro. Asfaltamento da rua Inácio Antônio de Castro, na Vila Rio Branco. É uma rua das poucas ainda na Vila Rio Branco que nós não conseguimos providenciar o asfalto, o recapeamento. Boa parte das ruas ainda era de paralelepípedo, assim como a rua Saldanha Marinho também, que é a rua que passa ônibus, mas que precisa ser recapeado ou até mesmo trocado toda a manta que recobre a via. Nós também recebemos algumas reclamações que eu passo aqui a relatar e vou tomar outras providências cabíveis em outras sessões, que diz respeito em urgente ações em vários pontos na cidade, em virtude das enchentes, das enxurradas que vêm ocorrendo. Não é possível a gente imaginar que simplesmente a manutenção das galerias de águas pluviais possam ser regulares ano a ano. O que eu quero dizer com isso? Não basta limpeza, manutenção. Não é culpa de São Pedro que tem chovido mais, é culpa da própria humanidade que tem mexido demais com o clima. Nós estamos vendo cada vez mais chuvas pesadas em várias épocas do ano, que antigamente as pessoas
diziam, nossa, não chove em tal época do ano, não venta em tal época do ano, e a gente vê que isso está mudando. De 20 anos para cá é uma constante, é uma frequência ter as trombas d'água, as chuvas acima da média de anos anteriores. Portanto, é preciso fazer uma política de ampliação das redes, das galerias de águas pluviais, em virtude de uma nova necessidade ambiental que a gente está tendo. Nós temos regiões ali na Vila Hortolândia, duas, perto da Santos Dumont, ali mais próximo da onde era o Jardim Xangai, que são áreas de alagamento fácil, que tem ocorrido, tem causado uma série de transtornos aos moradores, e tantas outras áreas do município. Citei agora há pouco que desce enxurrada ali de todo o cemitério, desce por cima das ruas e cai toda ela sobre a Rua Bandeirantes, que é uma rua de grande tráfego, caindo galhos, fazendo maior sujeira na frente das casas. Por quê? Porque não foi canalizado a água do cemitério, não tem uma política para fazer essa água percorrer por baixo das vias públicas. Ou seja, no passado podia, né, deixar mais ou menos na manutenção cotidiana, hoje já não é mais possível isso. Tem que se colocar vamos dizer assim, um plano municipal para ampliação urgente de vários troncos, de várias regiões que estão alagando, e no passado não alagavam. Está subdimensionado, muitas galerias de águas pluviais estão subdimensionadas, com parâmetros de 20 anos atrás e que não suportam mais. Sem contar o rio Jundiaí, que no trecho central ele não é drenado desde que foi canalizado pelo André Benassi ainda. Então, está na hora de começar a botar trator, draga lá dentro e baixar o leito do rio, porque isso vai causar enchente tudo lá para baixo. Não tem jeito. Pode não causar no centro da cidade, no trecho que compreende ali da Duratex até para frente um pouco da Hortolândia. Mas continua tendo problema em todo o seu percurso Rio Jundiaí. Por quê? Porque não é feita a drenagem adequada, que está ligado com essa intensa alteração do clima e, consequentemente, as águas descem com muito mais velocidade para as bacias. No caso, o Rio Jundiaí, no caso, outros córregos do município que têm alagado. Mas, além disso, para as águas chegarem lá, elas têm que chegar pelas galerias de águas pluviais. Não dá para correr por cima da rua como no passado. A intensidade é muito grande hoje. Então, precisa ter um plano mais acelerado. Jundiaí tem, na Secretaria de Serviços Públicos, esse trabalho sendo feito de recuperação, de limpeza, mas não é suficiente. Precisa determinar quais os pontos críticos da cidade, apresentar esse plano para a população e começar a ser feito isso. Porque eu acho que não tem um vereador aqui que não tenha algumas regiões que recebam reclamação que está começando a alagar e no passado não alagava. No passado não corria tanta água por cima da rua. Então, nesse sentido, eu estou começando a cobrar a prefeitura para que apresente, a partir do ano que vem, à população, um plano de emergência para superar essas situações. O segundo item, que também vai dar muito o que falar ainda esse ano e para o ano que vem, é com relação aos radares em excesso na cidade. Me ligaram hoje de manhã, antes de vir para a sessão, vereador, tem radar na rua Eduardo Tomanique, na subida. O vereador Tico me falava de radar na rua Pirapora, me falava de amarelinho. Permite tem uma parte, vereador. Não falei de radar. Radar até concordo, porque acho que as pessoas, sabendo onde está o radar, e sabendo que não pode correr, eu acho justo até essa multa. Eu não gosto de radar escondido. Eu sempre disse nessa casa que quem fica escondido para pegar dinheiro dos outros está com má intenção. Radar também. Não vejo que esse radar escondido contribui para o trânsito de Jundiaí ou para qualquer trânsito do mundo. Né? A multa tem que ser educativa e não punitiva. O que eu disse é que várias pessoas, inclusive teve a reunião das crianças no Anchieta, sábado pela manhã, e eu vou falar para você, os amarelinhos fizeram a festa ali, rapaz. Então não é dessa forma que se educa, não é multando, e sim educando. Já que colocou bastante radar na rua, então agora acho que pode ter um pouquinho mais de educação no trânsito, educação, né, didática. A CETRANSP promover programas de educação no trânsito,
e não programas de multa no trânsito. É isso que eu estou dizendo. Não admito esse tipo de coisa, não gosto desse tipo de coisa. Acho que o amarelinho tem que estar na rua para instruir o trânsito e não para ficar preenchendo talonário de multa. Isso não vai contribuir para Jundiaí. Não vejo como isso contribui para Jundiaí. Radar até, eu vou falar para você, eu concordo com o radar, tem que pôr mesmo, que é só assim que nós vamos coibir. Se pegar a Avenida Imigrantes, vereador, é pista de corrida à noite ali. Então tem que pôr um monte de radar mesmo e as pessoas saberem que se correr vai ser multado. Né? Então, dessa forma, sabe, olha, tem radar lá, se correr vai ser multado. Agora, ficar escondido, atrás de carro, radar atrás de carro, atrás de mato, que você passa ali na Avenida do Duratex ali, tem um mato lá que parece que foi posto pelos amarelinhos, porque eles põem o carro atrás do mato para ficar multando. Então, quer dizer, não é para isso. Eu acho que tem que ser multa educativa e não só punir e arrecadar. Né? Pode concluir, vereador, desculpe. Imagine, Vossa Excelência contribuiu bastante. Eu ia falar do amarelinho, imaginei que tivesse falado dos radares ali também, mas o fato é que os radares foram colocados em abundância no município. Eu vejo, por exemplo, na Avenida Jundiaí, qual que é a velocidade máxima permitida na Avenida Jundiaí? 50, 60, 70. Eu corto ali pela Barão de Tefé, saio na metade, um pouco menos da metade da Avenida Jundiaí, começo a descer, tem um semáforo atrás das belas árvores. Quer dizer, agora nós vamos ter que tirar a árvore para dar espaço para o cidadão enxergar o radar. E eu tive a pachorra de percorrer aquele trecho. Não vi uma placa dizendo qual é a velocidade máxima permitida. Primeiro põe o radar, depois vão procurar colocar a sinalização para não ficar escondido. Não é? Então, o que eu quero dizer com isso? O radar tem que também ter uma velocidade no sentido de que não pegue o motorista de surpresa. Um trecho da avenida é 50 km, o outro é 70, depois você vira uma curva, pega a rua Pirapora, é 40. Quer dizer, como é que fica o cidadão que está transitando e o nosso trânsito que tem que fluir, chega numa hora que, se a avenida tem condições de ir a 60 ou 70 por hora, tem que ir 60, 70 por hora, porque senão vai começar a prejudicar ainda mais o nosso gargalo de trânsito. Então, nesse sentido, é que eu estou vendo muita gente cobrar, não esclareceram se os radares estão funcionando ainda, não sei se a imprensa sabe, se está todos eles funcionando, mas instalaram os radares, e qual é a sinalização? Qual é a orientação? Como é que vai ser o fluxo? Qual vai ser a velocidade? Então, começo a cobrar antecipadamente, porque a população, em geral, não sabe se está funcionando ou não os radares, e também não sabe qual é a velocidade que pode andar. Eu já vi carro brecar bruscamente na minha frente, quando vê o radar, porque imagine que naquela avenida 50 por hora, ele está a 60. E não está multando ainda, se é que o burburinho que eu ouvi de alguns aqui. Mas então esclareça a população, a imprensa que nos ouve aqui, cobre do secretário algum esclarecimento público, para que a gente saiba onde terão radares na cidade, qual é a política da implantação de radares, o que vai motivar ou melhorar isso? É diminuir acidentes ou é dar mais fluidez no trânsito? Qual é a motivação de tantos radares? Até para que nós saibamos. Obrigado, senhor presidente, ter estendido mais 2 minutos aqui o meu tempo. E são essas minhas palavras, senhor presidente, senhores vereadores. Muito bem, vereador. Próxima oradora, vereadora Marilena Negro. Tem, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, não tem como ficar tentada a enganchar aí na conversa, na fala do vereador Durval Orlato, do vereador Tico, que é muito difícil entrar ou adotar uma velocidade na Avenida dos Ferroviários, mesmo aquela que está lá imprimida, porque ela virou um grande congestionamento em diversos horários do dia. Então, eu acho que o radar não vai ter muito sucesso na Avenida dos Ferroviários, porque não dá para imprimir qualquer velocidade no meio da tarde, no final do dia. E falando um pouquinho também da Avenida dos Ferroviários, a gente tem recebido e constatamos a precariedade do acesso ao poupa-tempo.
a iluminação à noite, as condições do acesso, totalmente improvisado. Eu acredito que a administração precisa aprender que, para poder oferecer um serviço, você tem que viabilizar o acesso a esse serviço. Se eu faço empreendimento habitacional, eu tenho que pensar nas vias de acesso, transporte, e a mesma coisa um serviço público dessa natureza que está atraindo pessoas de outros municípios, não tem qualquer condição de acesso e também aumentou muito o volume de veículos nesse trecho da Avenida dos Ferroviários. Realmente é difícil, a sinalização é colocada de uma forma, me parece que tem que rever se tecnicamente está correta, que você está numa velocidade de 70, você não consegue, naquele trecho, reduzir logo a 50 e a 30. Né? Então, nos poucos trechos que tem sinalização para uma constância da velocidade, você já tem que imprimir outra velocidade em trechos que estão, por exemplo, perto da Marati, que afunila e não te dá condições de segurança até de fazer esse tipo. Quem usa sempre aprende e começa a tomar mais cuidado. Agora, para um acesso, uma avenida que tem essa finalidade de permitir um acesso para a região sul, realmente tem que rever todo o trânsito. Mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre as dificuldades da região da Vila Hortolândia, onde são diversas ruas no entorno ali do supermercado Russi, e os moradores chegaram a uma conclusão bastante interessante, quer dizer, a gente não precisa ser técnico, basta saber e olhar a realidade. O escoamento das águas, a drenagem das águas pluviais, na região da rua que pega a Maria de Lourdes França Silveira, Luiz Gonzaga Martins Camargo e Avenida Marco Polo, que é todo aquele entorno ali próximo ao Moinho Jundiaí, as galerias são antigas, né? Então recebem aí um volume grande de águas fluviais. Só que depois que teve a impermeabilização do solo do supermercado, uma área muito grande começou a modificar o comportamento desse volume de água de chuva. Então, hoje, nós temos o asfalto deteriorado, as casas sendo inundadas, mudou a realidade, os moradores estão assustados. Então, na mesma linha do vereador Durval Orlato, a gente vai pedir medidas para a Prefeitura para que faça e apresente, porque o orçamento é um mistério. Nem com bola de cristal a gente sabe onde vai ser utilizado o recurso. Felizes os vereadores que falam que sabem, que tem comprometimento. Então, vamos esperar aí se a gente consegue enxergar uma saída para esses moradores. E eu gostaria de deter o meu tempo aqui para falar um pouquinho da Conferência da Cidade, que a gente realizou junto com a sociedade civil aqui na Câmara, e também esses assuntos, né, essa preocupação com os rumos aí de desenvolvimento da cidade foram tratados com bastante rigor e até com situações aí acaloradas aí de discussão, porque é óbvio que o executivo aqui presente tinha a FUMAS, que hoje está responsável por uma parte da habitação da cidade, da habitação de interesse social, tinha aqui transporte, mas saíram propostas interessantes, né? Mesmo com a prefeitura e o executivo tentando defender algumas situações, saíram propostas interessantes. E algumas dessas propostas, têm a ver com a necessidade de a prefeitura utilizar instrumentos de participação da sociedade nas suas decisões. A prefeitura teria que ser, né, os agentes políticos ser um pouquinho mais inteligentes e saber que quando as decisões são tomadas em conjunto, tem um compartilhamento, a possibilidade de errar é menor e, se houver erro, também tem compartilhamento da responsabilidade. E isso não acontece aqui no orçamento, não está acontecendo na realização do plano diretor, não está acontecendo na revisão dos instrumentos, que é para coibir essa explosão imobiliária que a gente está tendo com imóveis caros, né, que é o caso do estudo de impacto de vizinhança, como condição para qualquer empreendimento habitacional. Então, a gente tem assim, muitos indicativos de rumo para que a prefeitura acerte mais
e atenda de uma forma mais equitativa à sociedade. Não dá para ter só para alguns. Acho que a gente tem que estender o direito da cidade, o direito de propriedade a todos os jundiaenses e a todos que queiram morar aqui. Mas, nesse sentido, a gente sabe que é um caminhar, a gente saíram propostas que foram aprovadas para que se institua o Conselho da Cidade. O Conselho da Cidade teria essa prerrogativa que hoje fica para uma comissão de plano diretor, que a gente não consegue ver quando reúne, não tem qualquer visibilidade de ação, parece mais um órgão de assessoria técnica exclusiva da Prefeitura do que propriamente para encaminhar para a Câmara os seus pareceres. E aí nós tivemos aqui uma discussão bastante acertada nos rumos que a gente quer para a cidade. Transporte, nas questões de mobilidade, né? Foram feitas várias tratativas aqui. E, nos meus minutos faltantes, eu gostaria de lembrar, hoje ninguém lembrou, eu também acabei não lembrando de chamar a atenção dos vereadores para o aniversário da cidade. 354 anos ontem, né, mesmo sem feriado, com algumas comemorações. No domingo, no dia 10, tivemos a comemoração de 10 anos do Politeama, e eu tive assim uma surpresa bastante feliz com a orquestra de Câmara, que se apresentou, regida pela maestrina Cláudia Feres, e que, depois de uma apresentação belíssima, também com um solista de acordeon, Oscar dos Reis, que tocou o hino de Jundiaí. E impossível não cantar, porque foi maravilhoso, porque era uma orquestra de cordas, tinha alguns acompanhamentos de acordeon e violão, mas a maioria de cordas. Então, foi maravilhoso. Já não vi isso ontem na comemoração aqui no centro. Passei para ver a Orquestra Jovem de Campinas, que fez uma narrativa da cidade de Sorocaba, não entendi. Não entendi por que narrou os aspectos de crescimento e desenvolvimento de Sorocaba. Acho que é raro de cidade, mas, enfim, eu observei que tinha algumas autoridades ali presentes, um repertório bonito, e a cidade merece, tinha bastante gente, apesar do tempo chuvoso. Eu acho que a gente tem que comemorar mesmo a nossa cidade, e é uma cidade que a gente quer ver crescer, e quer ver crescer com bastante qualidade de serviços, excelência de serviços, porque é um orçamento bastante rico. E, falando em orçamento rico, ontem eu fui provocada durante uma entrevista rápida na radiodifusora, só para concluir, senhor presidente, onde eu fui perguntada, entre outras coisas, se eu sou jundiaense, se eu nasci aqui, o que eu daria de presente para a cidade de Jundiaí. E eu disse o que eu daria de presente para a cidade de Jundiaí. Então, a Sandra Castelo Branco ainda brincou com o doutor Tobias e falou, olha, está provocando aí, porque ela é oposição. Eu falei, se vocês acham que eu vou dar um presente para a saúde, vocês estão enganados. A saúde tem recurso, o orçamento de Jundiaí é mais de 1 bilhão, tem recurso, tem que saber administrar, porque dá. Não preciso dar presente gratuito para a saúde, porque tem que ter administração. Mas eu daria um presente para os jundiaenses, que é uma tarifa de transporte mais barata, com transporte, que garanta a mobilidade de uma forma mais racional, que estimule as pessoas a usarem transporte coletivo, porque hoje é mais barato eu pegar meu carro e vir para o centro da cidade, ou ir para qualquer bairro, que eu vou gastar tempo e gasolina num valor menor do que se eu gastasse tempo e dinheiro no transporte coletivo. Então, esse seria o grande sonho, aliado, a um transporte com menos poluição, que a gente tivesse metas lá na frente para ter um transporte, uma energia limpa que garanta a menor poluição e maior acesso das pessoas e conhecendo assim a cidade, porque com o transporte coletivo a gente passa a conhecer melhor a cidade. E defendi ainda que os expressinhos que hoje o secretário tem colocado em um ponto e em outro, na verdade, deviam ter sido mantidos algumas linhas
que eram circulares, quem não se lembra, e que atenderia bastante alguns trechos da cidade que não se veem servidos do transporte coletivo. Não vale a pena entrar no coletivo para voltar para trás e depois ir para o outro lado da cidade. Então, assim, eu acho que esse seria um presente razoável. Mas, ainda assim, fiquei bastante feliz do secretário de Transporte ter participado da Conferência da Cidade, ter participado desse exercício de cidadania, né, de democracia, que foi a Conferência da Cidade. Eu acho que a gente está caminhando aí rumo a mais acertos do que erros. E é esse o nosso desejo para os 354 anos de Jundiaí. Então, ficam aqui o meu agradecimento à cidade de Jundiaí e dizer assim, a todos os jundiaenses que a gente vai continuar trabalhando fortemente no próximo ano e nos próximos para que essa cidade realmente se desenvolva com equilíbrio, com qualidade e, principalmente, com equidade. Com equidade para que atinja realmente as pessoas que precisam e precisam do poder e da necessidade do governo municipal. Obrigada, senhor presidente, senhores vereadores. Próxima oradora escrita, vereadora Ana Tonelli. Já tem, vereadora. Senhor presidente, senhores vereadores, amiga vereadora, muito bem lembrado o aniversário da cidade de Jundiaí. E também lembramos que ontem fez 5 anos do falecimento do nosso saudoso amigo vereador, que dá nome ao anexo desta casa, vereador Chico Poço. Ontem, 5 anos do seu falecimento. E justificar também, senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Marilena Negro, vereador Zé Dias, que participaram dessas reuniões do Comitê Cidade Democrática, que essas reuniões que estão acontecendo à noite, nós não devemos trazer à tona questões particulares e também elas não devem atrapalhar a nossa participação, que nunca devem suplantar, né, as obrigações que temos. Porém, há casos em que a gente realmente não consegue. Com a doença da mamãe, na UTI da Soban já há 17 dias, infelizmente eu não tenho podido participar desses encontros que estão acontecendo à noite. Mas temos acompanhado, inclusive, daqui a pouquinho faremos uma reunião com o vereador Zé Dias, na nossa comissão aqui de assuntos parlamentares, né, que com certeza ele irá estar explanando para a gente tudo aquilo que tem visto e tem ouvido nessas reuniões das quais ele tem participado. Senhor presidente, aproveitando que nós estamos vendo por aí na imprensa, estamos divulgando, que estão sendo feitos, melhor dizendo, estudos com relação ao trânsito da nossa cidade. Nós estamos pedindo estudos ao secretário dos Transportes para modificar o famigerado trânsito complicado que a vereadora Marilena Negro pediu também aqui nas proximidades da Ponte Torta. Isso está impossível em determinadas horas do dia. Nunca se sabe para que lado vai, para onde vai entrar o veículo e fica-se atrapalhado e o trânsito congestionado, muitas vezes até na Rua Vigário, principalmente nos horários de pico. Então, estamos pedindo a ele que inclua nesses estudos para a melhoria do trânsito da nossa cidade, que inclua esse trecho complicado. Vereador, é uma parte. Claro, Celeste é a parte. É dentro aí dessa região do Vianello, que a sinalização de solo também está ruim, mas uma preocupação que pega o trânsito, mas também é uma questão de obras, é toda a extensão do posto de gasolina ter guia rebaixada. Os carros saem e entram por todos os lados, o pedestre não tem vez e a faixa de segurança cai no posto. Então, a gente já fez reivindicações, não tem solução, e o posto está lá funcionando. E a lei para isso, vereadora? Exatamente. Não é? Não então, pode assim, haver essa entrada e saída em toda a extensão. E é o mesmo problema, que não está igual, porque tem o novo posto ali da Rua José do Patrocínio, um local totalmente inadequado, embora fizeram entradas assim divididas,
também vai preocupar. Mas esse do Vianello, eu acho que a gente podia juntar esforços e pedir medidas aí que resolva o problema, porque o pedestre está em risco constante. Sem dúvida. E, aliás, vereadora, permito sim, presidente, só concluindo e complementando o que ela me disse, não sou eu que estou falando, que eu não vi o entulho, não posso, como disse, não posso jurar por Deus que foram eles, mas fui procurada ontem à noite por uma pessoa que estava subindo aqui essa rua da Esplanada Monte Castelo, na madrugada, eu acho que foi no dia que o Mauro Sabonas passou mal e teve aqui o problema de saúde, porque essa pessoa me disse que encontrou um funcionário da Câmara de nome Mauro e pediu para que ele ligasse para alguém tomando providências. E, tristemente, foi justo no dia que o Mauro teve problema, não houve tempo de pedir a providência. Acredite, vereadora, acreditem vocês que estão nos vendo e ouvindo. 1h pouco da manhã, tinha um pedreiro fazendo serviços nesse posto de gasolina que a senhora acaba de falar. Ele lotou a caçamba de uma caminhonetinha, subiu essa rua da Esplanada e despejou o entulho aqui nas proximidades da Câmara Municipal. Isso é uma brincadeira, não é? Então, não sou eu quem estou dizendo, se alguém me chamar para provar, não provo porque não vi. Mas a pessoa que falou comigo ontem à noite disse, se precisar de testemunha, eu vou testemunhar. E nem precisa, basta olhar, disse ele, no entulho que tem lá tinta amarela e preta, que é de onde eles tiraram lá do posto de gasolina. Isso é uma aberração, isso é um disparate, vereador e presidente da casa, Chico Poço, puxa vida, fui traído agora pela memória, não é? Deus o tenha nesse seu 5º ano de passamento. O vereador Tico tem uma vereadora, parte. é bem lembrado do posto aqui da Vigário JJ. Eu não consigo entender a liberação daquilo. Não consigo, particularmente, não consigo entender. Esse é outro, então, que Vossa Excelência está falando. Não, é da José do Patrocínio com a Vigário, JJ Rodrigues. Sim, mas esse que nós falamos é aqui no Vianello, né? Então, também, são dois. é o mesmo, mas aqui ele tem um alvará antigo, não sei como é que reverteria isso. Agora, esse é novo. O senhor tem razão, vereador. Entendeu? Aquele ali ainda já sempre foi posto, né? Posto de gasolina, posto de combustíveis. Sim. Agora, esse do cruzamento da José do Patrocínio com a Vigário? Com a Vigário, esse é novo. Esse não dá para entender. Essa liberação não dá para entender. Eu pergunto para o senhor, vereador, o senhor está com o tanque vazio, está descendo a rua Vigário. Quando o senhor desce, libera o tráfego também que vem da José do Patrocínio para pegar a Vigário. O senhor cisma de atravessar a rua para ir abastecer. Como é que faz? A gente precisa ver esse processo, essa liberação, porque é impossível uma liberação daquela. Não dá para entender. Eu não consigo. Não precisa ser engenheiro para ver que está errado. É o mesmo caso da MRV, que o senhor tanto debateu e bateu nessa casa. Mesma coisa. Mesmo caso. Alguma coisa tem de estranho aí no reino da Dinamarca, aí, entendeu? Tá certo, vereador. Muito obrigada pela parte. Estamos também aproveitando esses estudos no trânsito e sugerindo, mais uma vez, à Secretaria dos Transportes, a orientação dos pedestres nos semáforos. Por quê? Hoje nós vemos as pessoas atravessarem fora da faixa. Então, falo num local onde eu conheço de cátedra, porque é onde eu passo toda hora. Descendo a Barão do Triunfo, para o tráfego desce e vira à direita na Senador Fonseca. As pessoas insistem em atravessar aquela rua perigosa que é a Senador, do lado direito de quem desce. Ora, a faixa está do lado esquerdo, há que se orientar. Tem maus motoristas, mas também tem maus pedestres, infelizmente. E aí eles correm um risco constante de atropelamentos. E agora, senhora, com a volta do tráfego, depois da reforma dessa área central, aí na Barão do Triunfo, já nós começamos a passar nervoso. Tem uma placa imensa, permitido somente para coletivos, ou seja, ônibus. E hoje, quando eu vim para a Câmara, já passei aí cruzando pela Zacarias de Góes, não é? Por volta de 7h30 da manhã, até que tínhamos uma reunião, né, vereadora Marilena, às 8 horas, então às 7h30 eu estava me dirigindo para cá, e uma
porção de carros subindo a Barão do Triunfo. Depois chega o amarelinho e multa, aí vai dizer que Jundiaí é indústria da multa. Eu sou contrária à multa indiscriminada, mas tem coisas, vereador e presidente Tico, que me ouve atentamente. Se não botar a mão no bolso do cidadão, não resolve. Infelizmente, é uma má educação tremenda de alguns pedestres e alguns motoristas. E é isso que gera esse problema, é isso que gera todo esse transtorno e acidentes graves, não é? Estamos fazendo um requerimento de congratulação, senhor presidente, senhoras, senhores, com a equipe juvenil do Divino Coque, pelo tetracampeonato dos Jogos Abertos do Interior e pelo bicampeonato do estadual de basquete. Nós estamos dizendo que este ano de 2009 ficará marcado na história das equipes de basquete do Divino Coque, porque além da conquista do tetracampeonato dos Jogos Abertos do Interior, sagrou-se também bicampeão estadual, como dissemos. A final foi disputada contra a consagrada equipe do Finasa Osasco, e mesmo com desfalque, a agremiação jundiaense conseguiu a vitória após a árdua batalha. E esses resultados espelham o bom planejamento realizado, bem como denotam a competência do comandante de suas atletas, enchendo o jundiaense de orgulho e deixando sua marca na esfera esportiva nacional. Então, nós estamos pedindo que seja consignado um voto de congratulações com a equipe pelo brilhante desempenho nesses torneios e que se dê ciência também ao diretor do Divino Esporte Clube e ao técnico da equipe. Nos lembramos aqui também com saudades do nosso queridíssimo padre Olivo Binotto, ele que era um esportista também por excelência. Senhor presidente, rapidamente, vamos aqui prestar contas de tudo, de um pouquinho daquele muito que as pessoas nos pedem, que é o asfaltamento da rua Itapetininga, na Vila Manfredi. Esses pedidos já estamos encaminhando ao Executivo. Asfaltamento também nas ruas do Jardim Bizarro, da rua Doutor Estevão José de Siqueira, na Vila Municipal, das ruas Miguel Monta e Nela Petrone, na Vila Loureiro. Estamos pedindo a limpeza de um terreno público na rua Pedro Carrilho, na Vila Manfredi. Também limpeza de bocas de lobo na rua Pedro Carrilho, altura do 486. A pintura de sinalização de solo na rua José Alves da Cunha Lima e também na Avenida Amélia Latorre, na Vila Nova Espéria. Senhor presidente, respeitando que o meu horário de tribuna já terminou, na próxima semana eu prestarei contas de um pouquinho mais das indicações que nós mandamos para o senhor prefeito, que encaminhe as mais diversas secretarias para amenizar o problema da nossa população. Essas as nossas considerações nesta terça-feira, senhor presidente. Lembrando também que amanhã fará um ano da nossa diplomação, né, nesta legislatura. Um ano já passou, presidente. Então, agora, restando 3 anos de trabalho desta Casa de Leis, uma vez que esse ano de 2009 já está se findando. Muito obrigado. Bem, vereadora. Vereadora, por gentileza, assume a presidência que eu vou fazer uso da palavra. Tem a palavra o vereador Tico. Senhora presidente, senhores vereadores, público que nos ouve, que nos assiste, eu tenho que falar do que eu não acredito, vereadora Ana Tonelli, presidente dessa casa. Venho conversando com o prefeito Miguel Haddad e já falei em outros momentos também. A gente, sou do PSDB, sou do lado do prefeito Miguel, converso muito desse caso com o Miguel, mas o que eu vejo é que eu não sei se não há um total manejo da Secretaria de Transportes, porque o que vem ocorrendo, a questão das multas, me preocupa nessa cidade. Me preocupa e não me agrada. Eu digo que o trânsito está cada vez mais caótico, cada vez pior. Por quê? O poder aquisitivo das pessoas vai aumentando, você vê muitos veículos na rua, aumenta a frota de veículos. Jundiaí tem
para cada 3 pessoas tem 2 veículos. Então, aumenta realmente. Tem que aumentar a fiscalização, tem que aumentar aí as punições, mas tem que aumentar a educação no trânsito, né? Tanto das pessoas quanto da parte do poder público, que a gente vê que não tem programas de educação no trânsito, ou se vê muito pouco esse tipo de educação. Aí como é que você pede educação para quem você não educou? Fica difícil a gente querer educação se a gente não educou as pessoas, se o poder público não educou, né? Então, aí começa a punição, punição por punição, 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 punição. Não vejo aonde que a gente vai construir nessa cidade punindo. Se é uma política geral em todo o país, não acredito que seja, não pode ser assim. Não deve ser dessa forma, né? O que a gente vê do que vem acontecendo com os amarelinhos na cidade, gente, tem alguma coisa errada e tem que ser mudado. O que aconteceu na Rua do Retiro há um mês atrás foi uma coisa assim espantosa. O que acontece na Rua Florindo Zambon frequentemente, lá na Cidade Nova, vereadora. Quer dizer, em vez de estar nos cruzamentos controlando o trânsito, está lá na Cidade Nova multando as pessoas. E se o cidadão chega, já vou tirar o carro. Não, vamos multar primeiro. Quer dizer, não é dessa forma que nós vamos educar as pessoas. Não é dessa forma, meu Deus. Não precisa ser assim na nossa cidade. A nossa cidade pode ser diferente. Pode ter programas de educação no trânsito. Então, eu venho conversando com o Miguel vem insistindo, vem tentando mudar esse sistema, mas eu vejo que não há um esforço coletivo. Então, acho que tem que haver um esforço coletivo de toda a secretaria. Tem que dar um alerta na Secretaria de Transportes, porque não é assim que se trata a população. Não tem que ser dessa forma. Não é assim que nós vamos educar nossos filhos. Não é punindo, é educando. A multa tem que ser educativa e não punitiva. Radares, sou totalmente favorável aos radares que está instalando na cidade. As pessoas estão vendo onde está o radar. Se quer ser multado, então corra para ser multado. Se me permite uma parte, vereador? Pois não, vereador. Eu acho que de bom tamanho, e tenho até a impressão que foi no próprio governo anterior do atual prefeito Miguel Haddad, que foi criado o programa Trânsito em Transe, com todas as escolas da cidade de Jundiaí, todas as escolas estaduais. Por que não voltar um programa desse tipo, não é? Que orientava os alunos, que é com a criança que nós começamos, e pegar até as escolas particulares. Eu acho que aí seria um começo. Mas Vossa Excelência tem razão. Precisa realmente, para ontem, essa educação no trânsito. Eu cito muito o Código Nacional de Trânsito. Se eu não me engano, foi em 97 que foi instalado, né? A vereadora tem mais memória nesse sentido, né? Em 97 foi instalado o Código Nacional de Trânsito, foi revisto o Código Nacional de Trânsito. Eu falo muito isso aí. Quando eu não me canso de dizer isso, vereador. Quando eu comecei a dirigir, quando eu era garoto, o trânsito, o cinto de segurança não era obrigatório. Olha, não era obrigatório. Hoje, se eu entrar no meu carro e não pôr o cinto de segurança, a minha filha fala assim: pai, põe o cinto. Eu sou repreendido pela minha filha, que tem 11 anos de idade. A Vitória fala: pai, põe o cinto. Olha a diferença. Eu não fui educado para isso. Nós somos multados para isso. Então, quer dizer, se não puser, a gente sabe que é errado, então tem que pôr o cinto. Agora, se não puser o cinto e o agente vê, claro, tem que multar realmente. Agora, não dá para fazer o que está fazendo. Chega no lugar e começa. É talão em cima de talão, talão em cima de talão. Não é dessa forma que se faz. Então, estou dando aqui um alerta, venho falando com o prefeito também sabe que está errado, vem tentando mudar essa situação, e nós vamos mudar isso, que nós vamos falar direto nessa tribuna. Já falava antes, a questão dos radares escondidos, aí pararam um pouquinho, né? Agora eu vi que está voltando de novo, e nós vamos alertar. Vamos alertar, porque não dá para passar a mão na cabeça, não.
somos do mesmo grupo, então, amigo é aquele que fala que o amigo está errado. Né? Nós estamos do mesmo lado, então tem que falar, nós estamos errados. Não é dessa forma que se faz. Não é dessa forma que se trata a população. Não é da forma que eu vi sábado de manhã em frente ao Anchieta. Não é dessa forma. Né? É legal, mas não é moral. Não vejo moralidade nisso. Vejo moralidade em educação e não em punição. Né? Não vejo moralidade o que fizeram na Rua do Retiro. Que daí chegou aquele monte de viatura do Amarelinho e aí até bateram num carro lá, e aí o Amarelinho que tentou fugir. O agente tentou correr para dizer que não foi ele. Olha o absurdo que se chega. Quer dizer, para proteger o outro, veio aquele monte de viatura, chegou lá, bateu no carro do cidadão, olha só, aí tentou se evadir. Olha onde nós chegamos. O Amarelinho, o agente de trânsito, se evadindo do lugar. Quer dizer, não dá. Aí tem um amigo meu que diz, a mortadela está comendo na máquina agora, sabe? Mudou a situação. Então, gente, vamos mudar essa situação. Não é dessa forma. Conheço o prefeito Miguel Haddad, venho falando com o prefeito, a gente vem conversando sobre isso, e o prefeito sabe que está errado. E tem que mudar a situação. São essas minhas palavras, senhores vereadores, senhora presidente. Próximo orador inscrito, antes que o presidente reassuma a sua cadeira, o vereador José Dias. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu quero aqui primeiro registrar na casa um ofício número 504/2009, de 4 de dezembro de 2009, disponibilização de trem direto, trecho Jundiaí, Estação da Luz. Fazemos a referência ao teor da correspondência do gabinete do vereador, o ofício 960/2009, datada de 18 de setembro de 2009, pelo qual Vossa Senhoria solicitou à Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, CPTM, providência quanto à disponibilização de trem com destino a Jundiaí, sem necessidade de baldeação em Francisco Morato. A respeito do assunto, cumpre-nos a informar a Vossa Senhoria que a CPTM analisou o pleito proposto e desde 9 de novembro de 2009 incluiu em sua programação trens com percurso da Estação da Luz Jundiaí, cujo objetivo é oferecer melhorias aos serviços prestados e atender às reivindicações dos munícipes da região. Apresentamos a Vossa Senhoria, na oportunidade dos protestos, de nossa consideração e do nosso apreço. Respeitosamente, diretor-presidente em exercício, senhor Sérgio Luiz Gonçalves Pereira. A gente fica feliz com estas reivindicações, no qual aqui nós sabemos, e eu mesmo tive a oportunidade de viajar algumas vezes nesse trem que sai de Jundiaí à Estação da Luz e vice-versa. Mas sabendo as dificuldades do trem superlotado daqui para São Paulo e de São Paulo para cá, com baldeação na cidade no qual eu citei aqui. Eu acho que isso aí estava preocupando principalmente a comunidade, a associação, a sociedade em geral e a população que trabalha em São Paulo, outras que fazem suas compras, outras que saem de Jundiaí, não tem o dinheiro, ele vai através desse transporte para fazer seus exames na cidade de São Paulo. Então, foi preocupante, e esse ofício que foi enviado em setembro, está aí a conclusão desta reivindicação que é especial para a cidade de Jundiaí e especialmente para a região. Eu falando um pouco, senhor presidente, o senhor falou do transporte coletivo da cidade. Olha que impressionante que é. Eu acho que o prefeito está à frente de tudo isso daí, mas eu acredito que deva, como Vossa Excelência mesmo colocou aqui nesse momento, que acho que é uma atenção especial da Secretaria, especialmente a responsável pelo trânsito e transporte dessa cidade. Presidente, os moradores
que embarcam na Almerinda Chaves para desembarcarem no Fazenda Grande, não pode. Ele vai até o terminal Eloy Chaves, desembarca com crianças da creche, crianças doentes, para talvez participar daquele local que é o Fazenda Grande, toma um outro ônibus para retornar para o Fazenda Grande, presidente, sendo que ele podia desembarcar ali no Fazenda Grande e cuidar do seu alfazeres e também cuidar daquilo que realmente é necessário no dia a dia pelos seus trabalhos, principalmente as mães. Então, está aí mais um recado, né? E a gente fica triste com isso daí. E já foi pedido várias vezes, põe um ponto de ônibus no Fazenda Grande como tinha antes. Retiraram, tiraram um ponto dali e hoje é isso daí, né? E eu não posso deixar de registrar aqui outra também, senhor presidente. É a rede de esgoto da rua Pedro Latance, no Jardim São Camilo. Há 30 dias foram iniciados, principalmente os reparos da rede de esgoto. Abriram uma enorme valeta no leito carroçável e ficou no maior lamaçal ou mesmo pó, quando está em estiagem. E a gente sabe que isso daí, hoje, a porta da escola Maria José Maia de Toledo, ela se encontra numa situação que as crianças, ou professores, diretores, pais, não podem estar quase entrando para... Muitas vezes, aqueles que entram na escola com seus veículos têm grandes dificuldades para manobrarem e entrarem e saírem. Então, eu acho que a DAI, como é uma companhia, uma empresa responsável pela rede de esgoto, se não tiveram condições de fazer o reparo e dar continuidade nesse volume de esgoto, por que abriram a canalização de águas fluviais, senhor presidente, e jogaram o esgoto de toda a parte alta do São Camilo para o córrego que deságua no rio Jundiaí? Então, eu fico pensando assim, quer dizer, prejudica a população, não faz o serviço adequado, com responsabilidade de tratar bem os seus usuários, né? As pessoas que contribuem. Agora, esse esgoto jogado no córrego, indo para o rio, poluindo tudo, e aí vai ser penalizado a população a pagar o afastamento de esgoto e o tratamento de esgoto ainda por cima. Então, eu fico pensando, que dificuldades que nós estamos passando, como bem falou o presidente, eu acho que deveria ter um pouco mais de dignidade e ver a situação dessa população, principalmente aquelas mais carentes, aquelas de bairros de periferia, né, que estão aí numa situação dessa de calamidade. Eu não sei porque as contas mais altas estão sendo hoje da periferia, de núcleo de submoradias, presidente. O senhor sabe muito bem disso. O senhor foi eleito naquele bairro, é o bairro do Jardim Tamoio, Baixada Balsã, paranaense. O senhor sabe das dificuldades daquela população, principalmente da várzea, né, que é favorecido pela cidade de Jundiaí. E a gente sabe que, muitas vezes, está aí. Agora, repetindo aqui, senhor presidente, referente os radares, as câmeras, eu vou dizer uma verdade para o senhor. Na Avenida Comendador Antônio Borim, houve um acidente agora esses dias. Praticamente, não tem bem certeza, mas parece que o acidente que envolveu uma Kombi com crianças e pessoas, no próprio poste que está instalado a câmera, ou as câmeras. Como não tem sinalização, presidente, no local, em distância de 50 a 100 metros, como nós temos aqui na Avenida Giustiniano Borim, entre o São Camilo e o Caçula, outras câmeras. Não tem sinalização na curva, senhor presidente. Na saída do Caxambu, mais câmeras na mesma avenida. Não tem sinalização. É o que o senhor falou. Daí a pouco a pessoa assusta. Como essa da Kombi, né? Acaba talvez tirando vidas por motivo de não ter um serviço adequado e com responsabilidade, respeitando a sociedade. Aquela sociedade que pagam esses funcionários. Eu não tenho nada contra o prefeito Miguel Haddad, é uma pessoa que realmente eu estou aí trabalhando e luto porque
todo esse processo que nós temos hoje de um trabalho pela cidade é de um conjunto dos senhores vereadores, prefeito, secretários, né? Para nós levarmos à sociedade aquilo que realmente eles precisam. Agora, numas condições dessas, no qual eu estou citando aqui, a gente fica preocupado, né? Como o esgoto eu falei aqui, como as câmeras, né? Então fica uma situação, e não tem entendimento, senhor presidente. Olha, aqui eu vou falar nessa tribuna, eu vou registrar mais uma vez, que saudade dos velhos tempos. Presidente, que saudade dos velhos tempos. Senhor presidente, eu sempre aqui, eu fico atento nas palavras de Vossa Excelência, o senhor já percebeu isso? E o senhor fala com propriedade mesmo, né? Então, no Departamento de Água e Esgoto, apenas uma reunião com um ano. Na Secretaria de Transporte e Trânsito dessa cidade, apenas uma reunião. E na Secretaria de Educação, apenas uma. Então, não sei o que será desta cidade. Fica difícil. Nós que estamos ao lado dessas pessoas que cobram, igual o morador mesmo aqui, ali do Caçula, preocupado com as situações, ele esteve aqui na Câmara, o senhor Sena, e veio aqui me procurar referente a esse acidente. Então, a gente responde e faz aquilo que é nosso trabalho, é nossos deveres, é reivindicar do poder público. Porque senão, como que fica a nossa situação? E bem, presidente, eu me lembro de um dia aqui, que o senhor falou sobre os núcleos de submoradias, atrás do morro. Eu me lembro, como se fosse hoje, presidente. Está aí ainda, presidente. Mas eu acredito que nessa administração do senhor prefeito, Miguel Haddad, será uma batalha vencida. Porque ele tem um compromisso com a sociedade e um compromisso com aqueles moradores. De muitas vezes ali, não é só abertura de via, senhor presidente, mas a responsabilidade do prefeito é remover as famílias e colocar numa área próximo ao núcleo de submoradias, porque eles têm um vínculo, eles estão socializados com tudo aquilo ali, no decorrer de 30 anos, o senhor não pode separar, são famílias, são netos, bisnetos e parentes, então a responsabilidade é muito grande. Eu espero que dentro desse trabalho da nossa administração, prefeito Miguel Haddad, seus assessores, aí, as secretarias de toda a prefeitura, tenha um controle e leva a nossa população aquilo que realmente eles precisam. Então, senhor presidente, senhores vereadores, essas são as palavras do vereador Zé Dias, aqui já nesta tarde, 13h20. Eu agradeço por mais essa oportunidade, quero agradecer a Deus, e agradeço também todas as funcionários aqui da casa, quero agradecer também o diretor Jorge Haddad, uma pessoa que eu me identifico muito, tenho uma grande amizade, né? E com todos, porque essa faz parte também de uma equipe de trabalho deste vereador. Então, parabéns ao senhor presidente, pelo trabalho que o senhor sempre fez aqui dentro dessa casa, com democracia, a gente se sente muito feliz. Então, eu realmente tenho de agradecê-lo por mais essa oportunidade. Obrigado, vereador Zé Dias, obrigado pelas palavras. Eu sei que Vossa Excelência tem um coração muito grande, né? E um coração muito puro. E eu sinto isso de Vossa Excelência, e Vossa Excelência sabe o carinho que eu tenho por Vossa Excelência e por todos os vereadores dessa casa. Tá bom? Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para encerramento dessa sessão. Muito bem. Com 5 vereadores presentes, 11 vereadores ausentes, e sob a proteção de Deus, está encerrada a presente sessão.